Trump deixa dúvidas se J.D. Vance será seu nome para as eleições americanas de 2028. Boa. E, cara, tem outras notícias. Esse episódio vai ser um episódio sobre a revolução trumpista falhou, né? Caralho. Que eu acho que vale a pena a gente discutir isso 1 ano e meio depois do Trump assumir. E aí as notícias principais é sobre o J.D. Vance talvez não ser mais o nome do Trump, que se a gente olha aqui no Polymarket, ele, cara, ao longo do tempo foi decaindo muito na porcentagem de ser o candidato republicano em 2028, né? Desidratou pra caralho, né? Pois é, então, quando eles começaram esse mercado aqui, 1 ano atrás, o J.D. Vance tinha 55% de chance, agora ele já caiu muito para 30%, enquanto o Marco Rubio já subiu para 27%, né? Cara, só uma questão de tempo, basicamente, até o Rubio substituir o Vance, essa tendência aqui continuar. E também tem essa notícia aqui, que é porque o Peter Thiel está se mudando para o fim do mundo. Você pode estar se perguntando, cara, o que isso tem a ver? E daí, né, mano? E daí, quem é Peter Thiel, o que isso tem a ver com o Trump e tal? Mas eu acho bastante relevante, sabe? Ah, pra caralho, o Thiel é um cara que chega antes, né? Chega antes do tempo. Muitas coisas ele já chegou, inclusive no Trump. E agora ele tá partindo antes do tempo, você deve estar pensando. Então, pois é, cara. Vale analisar. Então, vamos começar, né? Quem é o Peter Thiel? Então, o Peter Thiel, ele é um bilionário americano, ele é um dos fundadores do PayPal. Foi aí que ele ganhou o dinheiro dele, o primeiro dinheiro dele, é um bilionário de tech, né? E aí depois ele investiu no Facebook, tem vários outros investimentos. Hoje ele é famoso pela empresa Palantir, que é uma empresa de dados e de ontologia. Tem uma porrada de contrato com o Departamento de Estado americano pra coisas militares, principalmente, de inteligência. E admin também, ficar cruzando dado de civil mesmo. É uma empresa de inteligência e dados no geral. Pois é. Aí trabalha isso voltado internamente, gestão interna e também para defesa. O que o Mohamed Hussein tá fazendo em Cincinnati? Ele comprou um shawarma hoje, comprou meio quilo de amônia ontem. Nitrato. Aí ele, todo dia, ele entra na câmara lá, ele entra no prédio da prefeitura de Nova York. Bate mais forte. Talvez alguém devesse investigar. É isso que a Palantir faz. Pois é. E ele foi o primeiro cara a apoiar o Trump em 2016, né? Primeiro Silício Guy, assim. Não, acho que ele foi o primeiro cara de todos, assim, sem sacanagem. Foi a primeira pessoa relevante. Não cara de todos. Relevante. Não, a primeira pessoa séria a apoiar o Trump, sabe? Sem ser tipo. Grande nome. Rapper, tá ligado? Ou então, personagem de reality show. O Peter Thiel também é um cara muito ativo politicamente, do ponto de vista ideológico. Então, desde os anos 90, ele já escreve coisas sobre. Filósofo, advogado, né? Ele tem uma porrada de textos, então eu recomendo a leitura e tal. A gente leu muitos deles. Na época que a gente fazia lives para leitura de texto. Das falecidas lives, assim, tem insights interessantes. É um cara que tá nesse cruzamento de religião, IA, né? Agora o Papa também botou o chapéu, né? Pra poder dar a opinião dele, mas o tio já tá falando sobre isso há um tempo, assim. E é um cara com perspectiva interessante, assim. Você pode falar muitas coisas dele, coisas feias, inclusive, mas ninguém pode tirar dele que é um visionário, cara. Um cara que vê... Ele tá à frente do consenso também em uma porrada de coisas. Pois é. E assim, não é só em palpite, em opinião, não, né? Já ganhou muito dinheiro também fazendo isso. Então, assim, sim, é um cara com a visão além do alcance, né? Acima da média, digamos assim. Vamos ver qual é o patrimônio estimado do Peter Thiel hoje em dia. 25 bilhões de dólares. Pois é, o cara ganhou dinheiro, né? Ele não é um palpiteiro. E o Peter Thiel tem um livro muito bom de negócio também, eu recomendo muito, que é o De 0 a 1. Ele tava bem popular na época que eu tava na faculdade e tal, fazendo faculdade meio de business, enfim. E aí, o Peter Thiel foi o primeiro cara a embarcar na onda do Trump, como eu falei. Ele deu uma certa desembarcada do Trump em si, como figura, tipo, ele dá dinheiro pro Trump, dá conselhos pro Trump, mas ele continuou apoiando o Partido Republicano. E o principal pessoa que ele apoiou tem nome e sobrenome, chama-se J.D. Vance. Então, o J.D. Vance é um cara que ele escreveu um livro sobre a história dele, de ter crescido no Rust Belt, né, aquelas regiões ali em que existia muita indústria nos Estados Unidos, e elas foram embora ao longo do tempo, na pobreza daquela região, o problema da família dele. O livro foi um best-seller. O timeline das coisas que eu vou narrar agora podem estar um pouco erradas, mas aí ele trabalhou no Vale do Silício, parece que ele conheceu o J.D. Vance, e aí o J.D. Vance falou pra ele, cara, você não quer virar senador, sabe? E aí ele concorreu, fez uma das campanhas mais caras da história do Senado, inclusive, mas conseguiu se eleger. E aí o J.D. Vance é tipo o principal político do Peter Thiel.
E aí, cara, na hora de escolher alguém pra ser vice-presidente dos Estados Unidos, colocaram o Vance. Então o Peter Thiel tava, tipo, caraca, muito próximo do poder, assim. Ele tava, tipo... É aquilo, dele, né, do poder, sabe? De ter o presidente, né? O presidente tá muito longe de ser, caraca, poder absoluto, né? Ele tinha o cara dele ao lado do Trump, né? Ele tentou influenciar o Trump diretamente, agora no primeiro governo não foi um... Eles não necessariamente dialogam, né, tanto, né? Não tem poucas coisas em comum, além do dinheiro. E aí, no segundo governo, que a gente tá muito mais animado, né? Quem assiste o canal há um tempo pode atestar que a gente tava bem animado. O Thiel deu mais um passo à frente, conseguiu botar o cara dele, o filho mais bem sucedido dele. Porque o J.D. Vance foi meio que uma geraçãozinha também, né? Tinha o Blake Masters também, que não conseguiu fazer a cadeira. O J.D. Vance foi o cara que venceu, era o filho mais bem sucedido, assim, da influência do Thiel na política. E aí, porra, ascendeu maravilhosamente bem ainda mais uma vez, né? Enfim, trouxe o Thiel pra perto da administração mais uma vez. Só que, cara, agora parece que ele tá desembarcando de vez, né? De forma definitiva. Acho que, calma também, né? Tem uma chance disso estar acontecendo. Cara, vai estabelecer domicílio na Argentina. O né? Thiel. Ah, tá, achei que você tá falando do J.D. Vance. Não, o Thiel, porra, acho que tem um indício muito forte que ele meio que largou os Estados Unidos, assim. Ele já fala há alguns anos sobre onde é o mundo depois da América, pra onde eu vou depois da América. Eu não me sinto bem mais no país, eu não necessariamente quero me envolver mais com política, quero pensar sobre outras coisas, eu acho que é uma causa perdida. Aí ficou um tempo, tipo, Europa, Brasil, Ásia. Aí ele escolheu a Argentina. Aí agora é isso, vai estabelecer domicílio na Argentina lá. Pelo menos uma parte do ano, né? Esses caras nunca ficam um ano inteiro num lugar, isso é coisa de fudido. Pois é, né? Fudidos como eu e vocês. E nós. Mas... Todos. Então é isso, né? Então, disse que as novas raízes do bilionário na Argentina são parcialmente motivadas por preocupações com o futuro dos Estados Unidos. E aí, se você quiser ver detalhes e fofocas sobre a vida do Peter Thiel, vale a pena ler essa matéria inteira. Eu acho que pro programa não vale. A ideia é, o Peter Thiel naturalmente morava na Califórnia, porque ele era um cara do Vale do Silício, né? O Vale do Silício, a cidade principal é São Francisco, né? E só que recentemente estava tendo aquela lei que estava sendo aprovada de taxar 5% do patrimônio de todos os bilionários uma vez. E aí, a pessoa ingênua pode ficar, pô, cara, o Peter Thiel tem 21 bilhões, tá ligado? Ele perder 1 bilhão vai fazer tanta diferença pra ele? Não, obviamente não. Mas o ponto não é esse, sabe? O ponto não é tipo, caraca, vamos taxar seu patrimônio de ganhos não realizados, né? Não é como se o Peter Thiel tivesse 21 bilhões de dólares no banco. Ele não tem isso. Ele tem 21 bilhões de dólares em ações. E tipo, se ele tentasse vender todas as ações rápido, ele perderia todo esse dinheiro, porque iria... Enfim... Ia deformar o preço lá, né? Ele ia enxurrar o mercado com as ações que ele tem e aí ia derrubar o preço. Ou seja, até que ponto ele de fato tem 21 bilhões de dólares em si é questionável. Mas ele é um cara, obviamente, muito rico. Mas o maior problema não é nem esse. O maior problema... dinheiro pro governo da Califórnia, porra. Tu vai dar 1 milhão da tua grana, do teu poder, né? Pro governo da Califórnia, que é um governo satânico. Exato. E é um governo ridiculamente desperdiçado, né? É um governo ridiculamente chinês também, de influência chinesa, né? E com o pior tipo de valor possível. Os caras conseguiram transformar a Califórnia, que é o Éden, né, americano, assim. Não é nem o Éden, é meio que o paraíso, né, americano. Não é uma parada primordial, né? O destino final, que é maravilhoso, num lugar meio distópico, né? Um lugar que não cresce, um lugar que tem problemas muito sérios, né? E eles não conseguem aplacar as questões do Estado, porra, falta água, tem queima de tempos em tempos, o cacete, e ao mesmo tempo que os caras legalizaram roubo, legalizaram o uso de droga, enfim. Destruíram muitas das cidades californianas, aí, pô, vai pegar a tua fortuna e aí vai dar nessa taxa absurda, sem precedente em lugar nenhum no mundo, nós podemos considerar tirânica, sabe? Pois é, e a parada é, a projeto de lei, vamos fazer isso uma vez, e vai ser só 5%. Será que vai ser só uma vez? Será que vai ficar só em 5%? Será que a próxima uma vez vai ser 10%, sabe? O imposto é uma eterna cabecinha, entendeu? Pois é. É só a cabecinha. Mas eu acho que tem preocupações mais profundas além da mera política californiana pelo qual o Peter Thiel tá indo embora dos Estados Unidos. Porque se o problema dele fosse com a Califórnia, ele saía da Califórnia, ia pra Flórida, pro Texas, pra Nova York, porra, pro Tennessee, Kentucky, tá ligado? Porra, Nevada, qualquer lugar, assim. Porra, Kentucky é ossada, né? Você acha que o Peter Thiel não ia estar muito bem, não? Acho que não, cara. Pelos gostos. Né? Mas podia ir pra Flórida, sabe? Sim, sim. Ele pensou Flórida um bom tempo. Mas eu acho que a política de direita americana nos Estados Unidos está passando por um mau momento, principalmente relacionado à guerra do Trump no Irã. Eu acho que agora dá para bater um martelo para falar que para a política externa foi meio que um grande erro do Trump invadir o Irã, né? A gente por muito tempo ficou tentando fazer o argumento de too early to tell, ainda é muito cedo para dizer,
Desde o começo eu falava que a minha preocupação maior era dos impactos da guerra do Trump na política interna americana. E, cara, a consequência é que a política americana, principalmente as vitórias da direita, só pararam de existir, né? Então... todo o capital administrativo, né, que tem à disposição da administração Trump, acabou voltado para um buraco negro, né? Pois que é esse envolvimento no Irã. Não tem muito o que fazer a partir do impasse toda a atenção, ali. a energia da base, das pessoas que trabalham sabe? E não é um antagonismo que energiza, né? Porque você poderia ter uma guerra, um conflito externo que dá energia, dá confiança. Por exemplo, o envolvimento da Venezuela foi pontual, mas, cara, encheu os partidários do Trump de energia. Nós, né? Famosamente estávamos vibrando, tilintando com o sequestro do Maduro, a abdução do Maduro. Agora, no Irã tem um efeito adverso, né? O oposto. Aquele envolvimento que desmotiva, tu fica tipo, puta que pariu. E agora, o que a gente vai fazer? O que se faz a partir disso, né? Quais são os planos da administração? Que é um impasse mesmo, né? E aí tá... Enfim, gerir guerra, né? Mesmo com impasse. Talvez o impasse exija mais atenção do que a ação, né? Propriamente. Aí a administração tá toda voltada para isso. E a gente não tem mais nada para comentar sobre os Estados Unidos. Você já deve ter percebido isso também. Até né? teria umas coisas ou outras para comentar, mas seria muito detalhe da política. Coisa então, menor, sei lá, teve coisas interessantes sobre a disputa de distritos da Câmara dos Deputados americanos. É interessante o que aconteceu, mas é menor. Não é uma vitória... Muito interno também, né? Exato, é muito interno. E, cara, e aí tá todo mundo em dúvida. O nego não tá botando em dúvida, tipo, caraca, se o Partido Republicano pra sempre vai deixar de existir. Não. As pessoas estão botando em dúvida, tipo, cara, talvez... Para as pessoas meio Peter Thiel, J.D. Vance das ideias, tem uma pauta muito clara de coisas que precisam ser feitas, sabe? E talvez essas pessoas já tenham chegado à conclusão, cara, talvez o Trump tenha fracassado. Tipo, a gente só vai entrar... O Trump já é história nesse momento, já acabou tudo que o Trump tinha de fazer pra mudar as coisas, ele já fez. E, cara, vale a pena a gente colocar ele no mesmo... Vai botar ele na mesma gavetinha, junto do Nixon, junto do Reagan, de caras que tentaram e fracassaram, entendeu? Exato. Eu penso assim, o Trump deu tudo que ele pode oferecer, por que você imaginaria isso, né? Cara, pra mim os indícios mais claros estão tentando matar, né? Querem matá-lo. Isso, naturalmente, por estilo de autopreservação, se ali houvesse, né, esse instinto, daria energia pra administração também, combater, né? Essas organizações terroristas que estão às margens, assim, da política americana, se organizam no Discord, tem interseção com todo tipo de pauta radical, direito trans, socialismo, todo tipo de ONG, na América, todo tipo de ONG, né? Tem financiamento, exato. E tem treinamento, pipeline de radicalização na internet. Só dizer, se o Trump quer permanecer vivo, né? Se ele ainda tem esse reflexo de autopreservação, ele vai empreender energia sobre isso. E aí, resultado, newsflash, né? Nada aconteceu. E não foi por falta de tentativa de matar ele, né? A gente já tá acumulando, o Trump hoje, né, o presidente americano que mais tentou se matar, né, na história dos Estados Unidos e nada acontece, né? Vou entrar em guerra com o Irã. Não é isso que ninguém queria, né? Pois é. Eu queria pegar aqui no Polymarket um dos indícios que a gente vai ter ainda desse ano sobre os midterms. Então, esse ano é a eleição intermediária nos Estados Unidos, o Congresso inteiro é renovado. Por enquanto, o alinhamento de forças americanos o presidente, dos três poderes. O presidente é republicano, o Congresso é republicano, o Senado é republicano e a Suprema Corte tem uma maioria republicana, mas principalmente o Congresso não, né? A Câmara e o Senado tem maiorias muito pequenas republicanas e tá todo mundo falando, cara, o Trump ele já tava cotado meio que pra perder aqui. Eleição intercalar é um nome engraçado, né, cara, que eles deram pra essa parada. Mas tem que dar uma minimizada. Vamos tentar diminuir um pouquinho isso aqui. Então, eleições intercalarem, 54% de probabilidade dos republicanos manterem o Senado, que é uma probabilidade ruim, porque o Senado ele não renova inteiro. O Senado americano é 6 anos, no Brasil 8, né? Lá é 6. E aí, os assentos que iriam renovar não são assentos particularmente ruins para os republicanos, são assentos que são piores para os democratas. Então, o fato que os republicanos têm só 50% de chance de manter é ruim, e 80% de probabilidade de democratas conquistarem a Câmara, o que é muito ruim, sabe? A disputa que estava tendo dos distritos, né? Na Virgínia, na Califórnia, Texas, Flórida, etc., tem a ver com isso. É uma das poucas coisas que os republicanos podem fazer. Será que se eu clicar aqui eu entro no gráfico? Porque o gráfico disso é interessante. Pra você ver, né?
Uma das poucas coisas que os republicanos podem fazer para tentar manter é mexer nos distritos. Mas, cara, você vê, em um dado momento, os republicanos chegaram perto de ter 50% de chance aqui, mas aí eles só foram pro cacete, sabe? E cara, talvez tem muita gente também na política, assim, mais ligada ao Peter Thiel, que tá falando, cara, quando os democratas voltarem agora, mano, a quantidade de lawfare, né? O que é lawfare? É warfare, que é guerra, feita através da lei. Então, é você usar a lei para punir os seus adversários políticos, que os democratas vão fazer contra não só o Trump, mas todas as pessoas da administração do Trump, todas as pessoas ligadas, vai ser uma coisa assim, cara, que vai botar... Draconiana, né? Pra nunca mais conseguir voltar, né? Tipo, o calor que eles tomaram ao final da primeira passada do Trump foi grande, né? O Trump quase saiu preso ali, né? Mas agora, a tendência de dado que houve energia pra reerguer o trumpismo mais uma vez, cara, os democratas vão vir com tudo, né? E a pior parte é que, porra, esses primeiros 2 anos do Trump, você tinha em todas as instâncias de poder formal, né? Você tinha um cenário favorável. Porra, Câmara, favorável. Senado, favorável. Suprema Corte até. Na medida do possível, favorável. Presidente, alinhado. O cara que você queria colocar e mesmo assim não foi suficiente. Isso não estava necessariamente no gibi de todo mundo, né? Quando o Trump estava passando pelo momento baixo ali, sendo processado porque ele saiu com uma atriz pornô, né? Ou não. No caso, não, né? Acho que ele saiu, sim. Eu não lembro do mérito do processo. Foi um negócio tão... Foi tão um processo... Cara, o processo em si era muito retardado. A ideia é que ele teria gasto o dinheiro da campanha pra silenciar a atriz pornô. Ah, tá. Entendeu? Eu ia falar que se fosse pra contratar, eu ia ficar... Não. Tipo, uma prática comum, né? Os paralelos não param. Sim, mas uma prática comum pra esses ricaços americanos metidos em políticas é... Cara, qualquer mulher que você já saiu, né, extraconjugal, você dá uma grana pra ela, cala a boca, tá ligado? Vamos dar o nome aos bois. Stormy Daniels. E aí o Trump teria pago pra Stormy Daniels calar a boca, e aí o nego tava acusando que ele usou fundos de campanha pra fazer isso. Pelo que eu me lembro, era totalmente bullshit a parada, entendeu? Mas... Ele nunca encontrou o Stormy Daniels. Não, ele encontrou a Stormy Daniels, com certeza. Inclusive, ela escreveu um livro sobre isso, né? Devem ter dado $milhões de dólares pra escrever essa porra desse livro. Aí descreveu o falo do Trump no livro e tal, uma coisa bem... Uma coisa deformada e tal. Pois é. Enfim, é provavelmente mentira, né? Vamos ser sinceros. Todo mundo sabe, pô. Todo mundo já viu aquela imagem. Eu queria estar com aquela imagem. Eu foi daí rápido aqui, né? Acessar ela rápido. Todo mundo sabe. Pois é, mas enfim, isso aconteceu. Só, cara, as pessoas estão com medo de que dessa vez vai vir muito maior. E os democratas, se você olha o que os democratas falam nas redes sociais, eu até vejo de vez em quando, às vezes aparece pra mim no TikTok e no YouTube, de influencers democratas falando as coisas. Eu nem consigo ver muito porque eu começo a me sentir mal, tá ligado? Mal? Porque o que te faz sentir mal? Eu fico tipo, cara, eles vão fuder a gente. Não, tem umas... Não é gente, né? Mas... gente em alma. Pois é. Tem umas ideias, assim, que esses caras falam que são extremamente radical mesmo, sabe? Então, eles falam sobre PAC da Supreme Court, né? Que é a ideia de... A Suprema Corte americana tem 9 juízes. Meio que ela sempre teve, desde o começo. E a ideia é, o Roosevelt, em um dado momento, quando a Suprema Corte tava travando ele, falou: aí, se vocês continuarem me travando, eu vou aumentar essa porra de 9 pra 13, vou botar mais 4 caras, e aí, meu irmão, eu vou ter maioria. Pode chorar à vontade, né? Pois é. O Roosevelt não precisou fazer isso na época, porque só a ameaça já foi o suficiente para a Suprema Corte dobrar o joelho. E os democratas falam que eles têm que fazer a mesma coisa que o Roosevelt... Tem que fazer o que o Roosevelt só ameaçou. Que é uma coisa bem República das Bananas, né? Pessoas que fizeram isso recentemente. Destaque, Hugo Chávez, tá ligado? Enfim. Tem outras pautas também que eles falam sobre proibir várias coisas, aí passar uma série de leis. Na disputa pelos distritos, que foi uma coisa que a gente não falou... O que os democratas fizeram na Virgínia foi bizarro também, eu não sei se você se lembra. Uhum. Que eles... Gerrymandering é absurdo, né? Exato. Extremo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Virginia Gerrymander, cara. E pra galera que é nova no canal vai ficar tipo, caralho, eu não sabia que vocês sabiam tanto detalhe de política americana. Tipo, cara, sim, mano. Porque, por incrível que pareça, o tipo de coisa que rola nos Estados Unidos às vezes é até mais importante pro Brasil do que... Ah, não. Esse mapa aqui é bom. Melhor, né? Esse mapa aqui é bom, né? Do Wall Street Journal. Que é o seguinte, a Virgínia é o estado mais ao norte do sul, né? Então é um estado bem misto do ponto de vista demográfico e político, né? Então é um estado que a Kamala Harris, se eu não me engano, ganhou por 5 pontos percentuais, assim. E aí, é isso. Se ela ganhou por 5 pontos percentuais, é um estado... relativamente roxo. Exato. 52% democrata e 47% republicano. Ele é bem meio a meio.
Só que tem uma peculiaridade, que é o quê? Washington, D.C., que é o centro urbano mais democrata dos Estados Unidos, que é 90% democrata, fica aqui. Fica nesse pedaço aqui. Então, tem subúrbios de Washington, D.C. que ficam na Virgínia. E aí o que os democratas fizeram foi redesenharam os distritos para que cada distrito tivesse um pedacinho do subúrbio de Washington, D.C. Aí fizeram essas cobras, assim, todas cheias de meandros, para transformar um estado que é 50-50 num estado que só tem um distrito republicano, sabe? É a amálgama de dois outros, né? Pois é, sabe? Enfim. E, cara, todas essas coisas mostram que pelo menos tem um ímpeto dentro do Partido Democrata de tipo, cara, vamos tomar o poder de uma forma muito agressiva para nunca mais deixar os republicanos chegarem nem perto de fazer o que eles ameaçaram fazer na administração Trump. O trumpismo, que seja, né? Vamos enxotar, vamos varrer o trumpismo de forma definitiva dos Estados Unidos. É uma energia que você não viu, você não tem contraparte dentro do trumpismo, né? Tipo, vamos acabar com os socialistas democratas ou as alas mais exaltadas dos democratas de forma geral dos Estados Unidos para eles nunca mais voltar ao poder. Não é um instinto equilibrado, né? Muitas explicações para isso, enfim. E aí, cara, o que eu penso que a única coisa que consegue ser um offset desse cenário que está se colocando como inevitável, né, para começar agora e se estender até o vencimento da administração Trump é que o Partido Democrata também já não é lá aquelas coisas, né? É a única coisa que Por pode outro salvar. lado, ele está consideravelmente mais retardado, também tem vácuo de liderança, né? Tem até um literal vazio, assim, né? Não necessariamente um antagonista ao J.D. Vance, ou Rubio agora, seria um cara que ia dominar os Estados Unidos, né? Não seria uma vitória cachapante dos democratas, independente de quem fosse lançado. Todos os caras têm um pontinho ali que é digno de atenção, né? Pois é. Então, o cara que tá liderando é o Gavin Newsom, tá liderando com uma postagem muito baixa, né? Só 25%, que é muito ruim, ele é muito fraco. Alexandra Ocasio-Cortez é Radical demais, né? radical demais. Impossível. Ela tem suas semelhanças com a Erika Hilton, óbvio que não é uma mulher trans, né? Mas Que bom que você tem suas marcou semelhanças. isso. Não, só porque vai que a pessoa não conhece, né? Ela acha, caraca, quer dizer que ela é trans. Não, não é. A Kamala Harris é uma piada total. E essas outras pessoas aqui, Josh Shapiro é impossível, porque ele é judeu. Quem é John Ossoff? Eu não sei quem é John Ossoff, né, cara? Tá aí um cara que eu nunca ouvi falar. Aí me pegou de surpresa. Ele é senador. Do Texas? É aquele cara de esquerda do Texas, o working class, o cara. É do Texas, cara? Hum. Não, cara, da Geórgia. Da Georgia, mano. Eu tô confundindo com o Talarico. Sim, é o James Talarico, né, que tá na noticiário agora. Enfim, Nunca ouvi falar dessa mas porra. por outro lado, eu já vi nego falando que o Partido Democrata agora tá numa vibe meio não... Como se fala? Não identitário. Uhum. E aí, ou seja, eles lançaram... Mas tem... A Hillary Clinton foi tida como um fracasso. A Kamala Harris foi tida como um fracasso. E não porque elas eram ruins. A Hillary Clinton não acho que era particularmente ruim. A Kamala Harris realmente era muito fraca mesmo. Mas a ideia de que, tipo, cara... Dwayne The Rock Johnson, mano. O Stephen Smith é absurdo também, Stephen cara. A. Smith, né? Pra você ver, tem 20 milhões de dólares no Stephen A. Smith, mano. Que é quase o que a gente tem Absurdo, até o Mark Cuban. no total também. no Brasil. Mas enfim. Claro. Que, cara, o Partido Democrata ficar lançando mulheres negras, Mulher afro-caribenha. etc. É ruim porque dá uma impressão de radicalismo. Então eles vão lançar, tipo, o cara mais... O homem mais hétero e branco possível pra não afastar as paradas. Aí talvez o John Ossoff seja nessa, né? E o Gavin Newsom também é nessa. O Gavin Newsom é total essa, né? A parada do Gavin Newsom é que, puta, governador da Califórnia, né? Estado zoado, cheio de fraude. Tem as coisas esquisitas, né? Aliança com China, o caralho, a gestão só não é boa, né? O Gavin Newsom é ruim também. O Gavin Newsom é uma pessoa burra, sabe? Não é particularmente brilhante. Não, ele é burro. Ele é tipo batata, burro, sabe? Nível Kamala, assim? Gamela? Talvez Kamala não. Nível Gamela? O problema da Kamala é que ela era drogada, Bêbada. né, cara? Bêbada, enfim. Mas cara, e aí... É meio triste, né, cara? Talvez a gente... Mano, talvez a gente esteja vendo o crepúsculo aí de uma coisa e, cara... A gente vai ter que esperar bastante tempo até aparecer de novo, Nós sabe? vivemos anos molhados, né, do trumpismo, assim. Vivemos as duas ondas, cara. Pois é, cara. Eu era um maga maoísta antes da hora, né? antes de sair, tá ligado? Só queria balançar o sistema. Pois é. E o Marco Rubio assumir o lugar do J.D. Vance é ok. Mas, cara, o Marco Rubio não é o... Tipo, o J.D. Vance é muito melhor do que o Marco Rubio, sabe? Eu acho que isso deveria estar claro para todos vocês, porque
A galera fica meio que hypando nas redes sociais, que é tipo, ah não, cara, pô, mas o Marco Rubio, caudilho, governador da Venezuela e de Cuba, e sei lá o que, tipo, cara, o Marco Rubio, ele era um republicano na época... Ele era um republicano na época Bush do partido. Não, ele é formado pelo Bush, pela família Bush, né? Ele é um pupilo dos Bush, assim. Pois é, cara. Ele recebeu a espada mitológica da família Bush. Sabe, quando o Trump concorreu em 2015, 2016 em primeiro lugar, o Rubio tava concorrendo contra ele. E o Rubio era tido como, tipo, caraca, tem esse cara aqui, ele é latino, ele é moderado, vamos lançar ele. Que não é o tipo de coisa que você quer pra um presidente, sabe? Ainda mais... Latino. Tipo, vindo da esquerda ou da direita, tipo, foda-se se o cara é latino ou não, entendeu? Isso em si é uma parada retardada. Ser moderado, tipo... Pô, cara, republicano moderado, é isso mesmo que você quer? Você quer um George Bush de novo, entendeu? Que foi um fracasso retumbante. Apesar de muitos memes engraçados sobre o George Bush. Entende? Watch this drive. Sabe? Não, eu acho. Seria regredir, né? Ou pelo menos normalizar de novo o partido, porque não necessariamente é bom. Mas eu me preocupo, eu fico curioso, porque o optics no entorno do Marco Rubio é tão melhor que os optics no entorno do J.D. Vance. Porque o J.D. Vance só aparece pisando na bola. Por que será? Você acha que é coincidência? Não é, cara. Não é, entendeu? Sabe? A gente até poderia ler essa matéria aqui, mas ela é muito longa, que é J.D. Vance é o favorito para 2028? Trump tem dúvidas. Que é o New York Times meio que agindo como diabinho no ouvido do Partido Republicano, meio que, plantando semente da dúvida, bababá. Então, em vários momentos eles falam que o Trump, o Vance ainda é o cara natural, assim, pra suceder. Mas em vários momentos eles botam dúvidas, tipo, o J.D. Vance, ele fumbled o troféu aqui. Fica, o Trump não gostou disso, sabe? Fica meio, Ele foi lá na Groenlândia também, né? Na galhofada lá, tomou vai, assim. Aí depois ele deu aquela mogada no Zelensky, que também não pegou tão bem, apesar de ter sido pegou bem pra mim, mano. Foi maneiro, mas assim, pro público geral... Sabe, eu não consigo... Se eu tivesse que fazer um esforço aqui mental pra lembrar o último momento, caralho, acerto magnânimo do futuro presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, me escapa a mente. Assim, ou ele tá apagado, ou ele aparece uma parada ultra polêmica, brigando com o Papa, sabe? Querendo dar aulas ao Papa, né? Sabe? A repercussão é sempre assim. Aí eu não consigo entender se a mídia é tão foda assim, a ponto de só tornar obscuro todo acerto na vida do J.D. Vance, né? Aí, tipo, questionar, assim, trajetória, tudo, e fazer ele parecer um cara incapaz, né? Um cara que foi... que o Thiel realmente pagou pra ele estar nessa posição e ele não tem a competência necessária. Não, isso é com certeza absoluta, não é verdade. Eu não acredito nisso, mas eu tô dizendo assim, se eu fosse um espectador neutro, eu tivesse me inserindo na temática política americana, talvez eu pensasse isso. Cara, mas a mídia americana é comicamente poderosa. Se eu fosse um espectador neutro, é foda, né? Entreguei completamente. Mas a mídia americana é comicamente poderosa, assim, é um negócio meio assustador até. Porra, cara, mas eu não consigo não pensar que ele talvez ele esteja mandando mal, cara. Cara, a mídia é tão poderosa que, cara, tá botando dúvida aí na tua cabeça, irmão. Eu não sou insider, né, mano? Cara, a parada... E o Rubio, em contrapartida... Exato, o Rubio é todo dia, alguém na mídia tradicional diferente com... Bald Eagle, né? Com a bola do Rubio na boca, tá ligado? É uma parada louca, cara. Mas ele tava voando mesmo. Venezuela ele deu aula. Aulas e palestras. Não foi só aula, foi palestra. Mas o Irã? Pois é. Aí o nego fala, pô, não é culpa dele. Aí o Irã não é culpa dele. Mas se fosse o Vance no lugar, será que não seria? Porque ele é o chefe da política externa. Claro que a diplomacia e as Forças Armadas são coisas diferentes. Mas elas têm uma interseção, entendeu? Não, sim. Cara, pra mim o episódio mais emblemático da mídia americana é o do filho do Joe Biden, cara, do Hunter Biden. Que demonstra só... Mas a gente conseguiu perceber, cara. Cara... A gente viu as coisas. Mas então... As pessoas chegavam pra mim na faculdade pedindo as fotos, cara, do Hunter Biden. Eu tinha tudo, cara. Então, mas nos Estados Unidos era muito difícil. Cara, o próprio Joe Biden, nego, não tava aceitando que o Joe Biden era gaga até a porra do debate, cara. Até o debate, cara. Eu percebi isso, cara. Ele tava pedindo... Pop. Não era corn pop. Tipo, ele claramente tava retardado. Dá pra ver isso com uma relógio. Mas, cara, o J.D. Vance eu não consigo ver através dos espelhos da mídia, entendeu? Isso me coloca cético. Pois é, cara, mas eu acho que seria uma grande tragédia. E aí, só pra deixar bem claro, né? Quais deveriam ser as prioridades? O que é a coisa fundamental que um republicano deveria fazer? Ele deveria desestruturar essa base de poder
exagerada e entrincheirada do Partido Democrata, sabe? O que ele deveria fazer é, de alguma forma ou de outra, desarticular, tipo, o complexo midiático, ongueiro, institucional, intelectual do Partido Democrata, entendeu? Então, qual é a melhor forma de fazer isso? Eu não sei. Muitas pessoas... Quando o Charlie Kirk foi morto, né? Que em si foi uma grande oportunidade desperdiçada do Trump, né? De, porra... Meu irmão, mataram o teu principal ativista no país inteiro de uma forma brutal na frente de todo mundo viu, todo mundo ficou extremamente chocado. E agora o Charlie Kirk virou uma piada na internet, sabe? Porra, você deveria ter aproveitado aquele momento pra... Cara, strike your enemies, entendeu? Mas quando aquilo aconteceu, muita gente sugeria que nos Estados Unidos existe uma coisa chamada RICO Charges, né? O Drake tem uma música sobre RICO, sabe? Uhum. Que é... Você acha mesmo que eu não saberia? Não, você com certeza sabe. Especialista. Mas o RICO é uma coisa de... É tipo um crime financeiro meio genérico, assim. Uhum. E parece que você pode processar uma organização, uma pessoa por RICO, especificamente por ela ajudar a imigração ilegal. Isso tá tipificado, cara, no crime de RICO. E deixa eu pesquisar exatamente o que é RICO Charges, cara, só porque eu não ficar falando uma porra que eu não sei o que Baseado no Drake, né, mano? Exato. A fonte, Drake, mano. É Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations, né? Deixa eu botar aqui pra traduzir. Racketeer é uma palavra engraçada, né? Lei de organizações corruptas influenciadas pelo crime organizado é uma lei federal e estadual usada para processar indivíduos e organizações envolvidos em operações criminosas e organizadas em andamento. Então é isso, né? Coisa bem genérica de organização criminosa. Cara, facilitar a imigração ilegal especificamente dá, cara. Sabe? Tipo, mano, o arcabouço legal já tá perfeito pra você só ir lá e fuder os caras, mano. Porque, sem dúvida, eles participaram, sabe? Não teve tanta imigração ilegal na época do Joe Biden sem alguém ajudar, entendeu? Com certeza. E aí, a outra prioridade que um republicano tem que fazer é dar uma de Andrew Jackson e mandar as cortes sossegarem, sabe? Chegar pras cortes e falarem, cara, beleza, eu até vou ouvir a Suprema Corte. Agora, a Corte Inferior, desculpa, eu não vou ouvir. E a Suprema Corte. Isso chegou a estar em litígio, né? O Trump recorreu de várias coisas, teve até a decisão favorável. Mas esse foi o erro, entendeu? Ele não deveria ter recorrido. Ele deveria só ter feito. Mas a decisão final lá do SF chegou a ser favorável, né? Era não vinculante. Por quê? Decisão de primeira instância ao presidente da República. Não poderia ter determinação federal de uma vara de primeira instância. Então, chegou a ter essa decisão, mas a aplicabilidade não era total. Então, né? O que aconteceu é, antes um juiz aleatório de primeira instância podia dar uma injunção e travar uma ação do governo federal. Aí qualquer juiz de primeira instância, assim. Juizeco. O que aconteceu é que agora você precisa ter um class action lawsuit, né? Okay. Então você precisa ter uma ação daquelas que é várias pessoas juntas. Conjunta, né? Exato, uma ação conjunta de classe, né? E aí, o que aconteceu agora é que os democratas só estão organizando ações conjuntas de classe, entendeu? Tipo, não foi uma vitória tão grande assim. Entende? Sim, precisava continuar, né? Por quê? Porque, cara, ter mais energia nessa direção. É isso, porque você lutar contra o Partido Democrata é uma coisa extremamente difícil. É o partido mais poderoso do mundo por um motivo. Porque os caras realmente são estruturados, organizados, são bons no que eles fazem, sabe? E assim, o governo, a administração, vou evitar falar no passado. Tá tendo algumas grandes vitórias. Pô, Venezuela foi uma grande vitória. Fronteira foi uma grande vitória. Fronteira foi. Foi, mas é uma vitória de curto prazo, né, cara? Sim, né? Vamos estudar com a verdadeira fonte aqui, mano. Sabe? Full lyrics. Cadê a parte que ele fala de RICO, no cara? refrão? Cadê? We might just get hit with the RICO. Porque ele fala isso, né? Eu tô com tanto dinheiro que, mano, a única explicação que o governo vai ter é que essa porra é uma organização criminosa e vão processar, enfim. Isso é a verdadeira fonte, né? Aprende uma coisinha aí, Mick Mill, mano. Mas Antum... Pô, Mick Mill é sacanagem. Cara de Philly. Enfim, entrando um democrata de novo, ele pode só abrir a porteira, cara. E aí não vai ter adiantado porra nenhuma você ter ficado 4 anos sem imigração. Total. A vitória é ter zerado a imigração ilegal pela fronteira, né? É uma vitória transitória. Essas decisões também são tudo transitórias, cara. Com o presidente novo... A Venezuela é meio permanente. Não sei, cara. Não. Os democratas não vão botar o Maduro de volta. Não, Maduro não, mas porra, o Tarek Saab tá lá. Eu tava falando o nome dele na Globo News ontem, cara. Acusado, teste de ferro do regime Maduro. Eu não conheço o coração da Delcy Rodrigues, entendeu? Não sei se ela realmente vai fazer uma abertura. Ela pode ter um X. Não, mas até que ponto o objetivo era a abertura, né? Eu acho que o objetivo não era a abertura. O objetivo era só... Não, mas um cara colaboração. Mas é do interesse dos democratas que eles colaborem também, na minha opinião. Vamos ver.
Vamos ver o processo Maduro. Ele poderia realmente estar organizando a porra tomar um recall charge também, cara. De ficar trabalhando a organização narcoterrorista pra infiltrar os Estados Unidos, caralho, sabotar republicano. É foda, cara. Mas assim, tem algumas vitórias da administração do Trump, mas claramente foi tipo 10% do caminho, assim, que tinha que ir. Pois é, cara. E parecia que tava com energia absurda nisso também. Pode voltar lá nos primeiros episódios da eleição, então que a gente falou, caralho. Desmontar o US Aid foi uma vitória também. Foi uma puta vitória também. E é mais difícil de você remontar, né? E manter o Doge operando agora por debaixo dos panos parece que tem sido uma vitória também, né? Tá uma parada ultra discreta, assim, mas... tá rolando também, né? A máquina tá sendo podada a uma velocidade relativamente rápida, mas é isso. Cara, se eu pegasse a energia que precisava... Né, que a administração Trump precisava ter tido no primeiro ano, você fala, pô, foi energia absurda mesmo, cara. Era uma rotina legislativa, assim, da base, aliado do Trump, tinha plano, tinha tudo certo, cara. Tava mais rápido que o Roosevelt. Pararam de fazer esse acompanhamento. Isso me diz que provavelmente o ritmo deve Então, ter mas o que diminuído. aconteceu era, o Trump, ele tava botando ordem executiva atrás de ordem executiva e os democratas estavam tipo, caralho, o que a gente faz? Eles foram pegos meio desprevenidos. Eles descobriram, não, vamos articular um bando de juiz pra começar a travar. E aí, nesse momento, se o Trump só tivesse... Cara, Andrew Jackson quote, mano. Tu pica apareceu ali, Andrew 3000, né? Pois é, o Google sabe quem a gente Sabe é, que... né? Assim, Sabe? da rua. Se o Trump, cara, começou a administração, mano, janeiro, fevereiro, o Trump tá, ordem executiva, pá. Sabe? Aí os democratas são todos, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí ele fala, não, vamos usar os juízes pra travar. Aí começa o juiz travar, aí o Donald Trump só mete essa. John Marshall has made his decision. Now let him enforce it. Que foi o... Isso é apócrifo, né? Tem muitos indícios que o Andrew Jackson não falou essa porra. John Marshall era o juiz da Suprema Corte, o principal juiz da Suprema Corte americana. Talvez um dos juristas mais influentes da história da humanidade, sem sacanagem. O Marshall é o cara que inventou a ideia de revisão judicial, sabe? De revisão constitucional, enfim. Se o Trump tivesse metido, os democratas só teriam, tipo, tá ligado? Só teriam evaporado, assim. Porque aí o que eles iam fazer? Bomba H neles, né? Eu não sei, cara. Eles provavelmente iam bolar alguma coisa, mas... Sim. Entende? E cada vez que você age com energia, mano, você fica mais energizado. Exato, mas eu acho que o ponto é que, porra, o Trump começou com energia sem precedente a administração mesmo. Não tinha nenhum motivo pra você não estar animado. Sim. Era, porra, vitória total, mas isso arrefeceu, né? Lentamente foi se envolvendo, né, no grande pântano que é a política americana e agora parece atolado. Eu não vejo muito mais o que pode ser feito. Aí volta no ponto do Thiel, né? Que ele meio que já desistiu, né, cara? Eu acho que um pouco... Talvez seja um pouco cedo ainda que ele tenha desistido de Ele vez. botou um pezinho fora. Botou um pezinho fora, exatamente. Eu acho que... Pezão fora. Pois é. E aí, um breve comentário. Vocês podem estar pensando, pô, pessoa, mas isso que você falou é claramente inconstitucional. E pra isso eu respondo... Você acha que os democratas ligam pra merda da Constituição americana? Tipo, você acha mesmo que os democratas que estavam dispostos a fazer isso aqui com um estado que é tipo 45% ou mais republicano, ligam pra essa ideia de balanço de poder? Total. Sabe? Espírito republicano. Cara, não, cara, os democratas só não ligam nem um pouco. Se você quiser vencer, desculpa, você vai ter que sacrificar certas coisas que você tem como sagrada, cara. De novo também, cara, eu vou fazer uma contraparte ao meu argumento que o Thiel tá pulando fora. Cara, pode não ter a ver com o Trump, tá? Dado que ele é um cara fixado no conceito de apocalipse, fim do mundo, né? Pode ter a ver com bomba nuclear. Né? Bomba nuclear. Cara, a Patagônia é uma excelente, quer dizer, a Argentina, né? O Brasil também, né? Cone Sul é uma excelente escolha. E é um dos lugares mais inóspitos do planeta Terra, né? Um dos poucos lugares inóspitos onde você pode ter qualidade de vida. Tipo, você poderia ir para a República Centro-Africana, né? Também é um lugar inóspito, as pessoas jamais te encontrariam. Mas na Argentina você vai estar bem. Sim. Pois é, quando você vê um mapa aqui da maioria dos países que têm alcance nuclear, isso aqui está excluindo os Estados Unidos, a Rússia, a China, o Reino Unido e a França, porque eles têm bomba que alcança o mundo inteiro. Mas tirando esses países, olha quem não é alcançado por bomba nuclear, sabe? Aí você pode pensar, isso, o Thiel só tá fixado em fim do mundo, hecatombe nuclear, ele acha inevitável, ele já tá se posicionando na Patagônia para sobreviver, tentar sobreviver e tal. Isso também é alta, né, entre founders, né, no geral. O Mark Zuckerberg fez a aposta dele na Nova Zelândia. Também outro lugar improvável de tomar uma bomba na cabeça, né? Sim. Ele fez lá, o Gigabunker, criando vaca com macadâmia. A gente chegou a ler isso na live também, esse texto. Então pode ser assim, talvez ele ainda esteja posicionado, mas... Pois é, cara. Mas a pior das hipóteses é que, cara, talvez a Revolução Trumpista só tenha fracassado. E a gente vai demorar pelo menos uns 10 anos aí pra ter uma oportunidade tão boa de novo.
Talvez até mais, cara, porque o... Mas... Não, porque entre o Nixon e o Reagan foi uns 10 anos. Foi menos até, na real, né? Foi só 4, no caso. Só que o Watergate foi fraude, né? A derrota Obviamente. do Nixon foi fabricada. A derrota do Trump... Sim, com certeza. É verdadeiro. Mas... E aí Seria o Reagan verdadeiro. tentou, ele não conseguiu. Ele teve outras vitórias, mas ele não conseguiu as coisas principais, né? Uhum. E aí agora o Bush nem tentou. O Trump tentou, não conseguiu. Vamos ver. Uma coisa que é positiva também é que o trumpismo dentro do Partido Republicano não está acabado. Então o Trump acumula vitórias nas primárias de maio em campanha de retaliação republicana. Então o Trump tá saindo... Todas as primárias que tá tendo do Partido Republicano, ele tá chegando... Toda primária que tem um cara que em algum momento já foi desleal a ele, o Trump tá só falando, Não. você é meu inimigo, eu vou apoiar o teu rival, vou dar dinheiro pra ele, endossar ele verbalmente, etc. E todo cara endossado pelo Trump tá ganhando. Ou seja, a base republicana ainda gosta do Trump, né? O que é um bom sinal, assim. É um sinal de que nego não gosta do Bush, por exemplo. Mas cara, meio complicado. Cara. Não dá, eu não reconheço mais o Antonzinho e o Pessoinha otimistas no momento da eleição do Trump, assim, eu tô realmente bem preocupado, assim. O Partido Democrata voltando cheio de ódio no coração e mais burro, né? O que mais preocupa também. Sim. Burrice e ódio são uma combinação terrível. Pois é, mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu.